desse projeto incrível do Matemática por Elas e estou muito feliz aqui de poder compartilhar com vocês em uma das nossas primeiras aulas bônus, né? E primeiro eu quero te dar as boas-vindas, dizer que vocês fizeram realmente uma escolha muito boa e que é uma escolha em se capacitar e aprender um pouquinho mais sobre educação. Aliás, nós, professores, somos eternas aprendentes, né? Aprender faz parte do nosso processo de formação. Então, imaginem, né, agora aqui compartilhar somente com professores, somente com professores experientes que estão aí na prática de sala de aula. Então, é uma alegria imensa para mim conhecer cada um de vocês. Já estou ansiosa pela nossa aula ao vivo, tá? Porque lá a gente vai poder se conhecer um pouquinho melhor, né, conversar e tratar de um tema de uma forma um pouquinho mais perto, né? Claro que a gente gosta muito de sala de aula, de sentir vocês por perto mesmo, mas ali já fica um ambiente um pouco mais sala de aula do que uma aula gravada. Mas essa aula aqui vem como uma aula bônus, um presente meu para vocês, para compartilhar um pouquinho da teoria das representações sociais e o que isso tem a ver com o ensino de matemática. Bom, já tem um artigo disponível aqui na nossa plataforma, o que dizem os professores e alunos acerca da matemática e seu ensino. Eu sou a autora desse artigo, e é por isso que eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa pesquisa e, principalmente, as implicações dessa pesquisa para o ensino de matemática. Bom, primeira coisa, claro que eu não vou ler o artigo aqui, né? Fica aí, é bom que aguça quem ainda não leu, procure o artigo aqui no nosso material complementar, né? Porque aí vai ficar aguçando aí a vontade de vocês em ler esse artigo. E o que trata, né? Do que a gente quer falar aqui nesse artigo para vocês? Bom, primeiro a gente precisa entender um pouquinho das implicações da matemática como disciplina escolar. É muito comum a gente discutir, né, a matemática, mas às vezes a gente não para pensar exatamente no conceito de disciplina. E, resumidamente falando, né, quando a gente pensa nesse conceito de disciplina, a gente já pensa em algo. Olha a palavra. A própria palavra já traz um peso, né? Essa ideia de disciplinar. Toda vez que a gente ouve algo com esse conceito de disciplina, disciplinar, vem arraigado já de algo pesado, de algo que não nos traz uma coisa boa ou uma boa lembrança. Então, vocês imaginem que essa palavra é a palavra que nós utilizamos para o nome, né? Para o nome de todas as disciplinas no geral. Então, a disciplina de matemática, sabe o que me dá a ideia? Que eu vou ser disciplinada matematicamente. Isso não é muito gostoso, né? E um pouco dessa... Então, é por isso que entender a história nos ajuda até a romper com alguns paradigmas da história. Alguns podem chamar de crença, alguns podem até chamar de conceitos, né? E outras palavras que disseram. Eu vou aqui chamar de representação social, porque a representação social ela está embasada em uma teoria, né? Uma teoria de Moscovici. E junto com a teoria, ela traz alguns aprendizados que a gente consegue aplicar na nossa vida escolar, também na nossa vida diária. Mas aqui nós vamos falar das aplicações que nós teríamos para o ensino de matemática. E uma delas é exatamente essa, né? Quando nós entendemos que a palavra em si, ela já traz um peso, a palavra disciplina, nem estou falando da matemática ainda, ela já traz um peso, o nosso papel enquanto professoras é começar a tentar desfazer esse peso, é tentar quebrar essa ideia, né? De não ser uma coisa disciplinar, mas de ser algo de aprendizado, algo de um conteúdo importante para a vida desse aluno. Só para vocês entenderem um pouquinho, né, o que é a representação social. A representação social, Moscovici, né, que é o autor da teoria, ele afirma que nós representamos tudo. Então, sempre que nós estamos diante de algo que é o nosso objeto, nós temos uma representação daquele objeto. E, então, assim, o nosso objeto aqui em questão é a matemática. Nós temos uma representação da matemática. Os nossos alunos também têm uma representação da matemática. Em minha pesquisa, uma das coisas que eu percebi é que uma das representações mais fortes da matemática que nós temos, elas não contribuem muito
com o ensino da matemática. Né? O que eu percebi aliás, na verdade, o que nós encontramos de resultado da pesquisa é que a matemática ela é tida mais como uma disciplina, né? Já não gosto dessa palavra, né, gente? Mas esse é o termo que a gente utiliza. É que ela é tida mais como uma disciplina que as pessoas acreditam, por exemplo, que ela é um dom. Se as pessoas acreditam que a matemática é o dom, olha um problema. Porque se eu acho que ela é um dom e eu não tenho o dom, logo eu não aprendo matemática. E se eu não aprendo matemática, se eu tirar a média, tá bom, né? Então, percebam como que a representação social é algo que vai implicar muito na prática desse aluno e na postura dele em relação à sala de aula. E o autor dessa teoria, ele vem falar que as representações sociais são algo tão pesado e tão arraigado que a gente tem muita dificuldade de desconstruir uma representação social de algo. Né? É a forma como você enxerga qualquer objeto, como você enxerga o mundo à sua volta. Só que as representações sociais, elas precisam da interação com o objeto. E aí, elas têm tanto um aspecto histórico como um aspecto emocional. Vocês imaginem que na história, né, da escola, a relação com a matemática geralmente não é muito boa. E às vezes é uma coisa quase que passa de pai para filho. Quantas de vocês nunca tiveram um pai que falou assim, ai tia, ai pro, ele não entende mesmo não. Eu também não era bom em matemática, não. Quantos de vocês nunca ouviram um pai ou uma mãe falando isso sobre o filho? E o filho está escutando isso e ele está representando aquela disciplina assim, não, a minha mãe também não aprendia, então se eu fizer isso, tá bom. Ou já fiz até muito, né? Porque eu já aprendi mais do que ela. E isso forma, né, uma representação tão forte nos nossos alunos que desfazer essa representação é algo que leva tempo, é algo demorado e é um processo de construção ou de desconstrução e reconstrução, né? Vamos dizer assim. Então, não é uma prática fácil, né? E a matemática, historicamente, ela é associada a gênios, né? Então, assim, os matemáticos da história, eles são sempre gênios, são tidos como as grandes mentes, e eu não estou tirando o mérito deles, não. Só que ela é sempre uma disciplina que ocupa um lugar de honra, que ocupa o lugar do saber, o lugar da inteligência, o lugar da minoria. E entender que a maioria vai chegar lá é um processo muito longo. E não só para os nossos alunos, para nós professores também. Porque nós, professores, também acreditamos que matemática é um dom. Nós, professores, também acreditamos que todos esses matemáticos que passaram pela história da matemática eram grandes gênios. E sendo grandes gênios, eles tornam o saber matemático algo tão inatingível que, como meu aluno, coitado, que já tem dificuldade, vai atingir. Percebem como que é algo muito sério, algo que está muito relacionado à história da matemática? E aí, nós esquecemos de falar que, por exemplo, Pitágoras, ele não foi um gênio que descobriu todos os teoremas associados a ele de uma vez só. Tinha uma escola pitagórica, tinham várias pessoas ali reunidas, discutindo, talvez com conhecimentos anteriores, alguém que trouxesse algo, né, uma grande história, uma história que eu amo contar, é a história dos algarismos. Porque a história dos algarismos, ela tem várias culturas, ela traz conhecimento de vários povos. E aí, essa história, ela tem uma relevância muito interessante, porque ela mostra que a matemática é patrimônio cultural. Então, ela não é um conhecimento a um único gênio. Claro que algumas fórmulas e alguns teoremas, eles são atribuídos a essas pessoas, talvez porque foram o que deram a conclusão, talvez porque foram, assim como os algarismos, aqueles que contaram para o mundo, né, a história, e talvez porque começaram essa pesquisa, ou como Pitágoras, que tinha ali a sua escola pitagórica e chefiava esse grupo. Mas nossos alunos precisam entender isso, né, que não é um conhecimento de uma única mente, de um ser inatingível, ou de uma mente brilhantérrima, né? E não é tirar o mérito, tá, desses grandes nomes, porque são sim grandes nomes e grandes mestres na história da matemática. Mas aí a gente chega num outro problema, que nos ajuda a representar a matemática também.
que é a participação das mulheres, né? E esse curso visa quebrar uma dessas representações. Nós representamos a matemática, em sua maioria, como uma matemática feita por mentes masculinas. Você conhece algum teorema que tem um nome feminino na matemática? Aí a gente tem Bhaskara, tem Pitágoras, tem Tales, Fermat e outros nomes, mas a gente não conhece nomes femininos. E talvez você não conheça a história de mulheres que fizeram matemática, ou que fizeram ciência, né? E nós continuamos contando a história desses homens que fizeram história e que são grandes nomes e que devem ser contados e que devem ser reconhecidos, mas nós precisamos apresentar as mulheres também na história. Às vezes até eu, às vezes até você, quando vai recorrer a alguém, quando vai pensar num bom professor, a sua referência é um homem na matemática, né? Nas grandes escolas, geralmente, quem lidera os cursos de ensino médio, e principalmente os terceiros anos, são homens na matemática. E isso não invalida, né? Claro que eles têm grande participação, sim, só que cada vez mais a gente representa. Então, pensa bem, ó, a primeira representação, que é muito forte, e nós comprovamos isso por meio da pesquisa, é a representação da genialidade. A segunda representação, que também é muito forte, que nós vimos também através da pesquisa, é a representação de que é uma ciência masculina. E uma outra representação, eu vou falar só de algumas, não vou falar de todas, mas tem mais algumas no artigo, inclusive na minha dissertação, quem quiser aprofundar um pouquinho nesse assunto, é a representação de ser uma ciência de um povo só, europeia, branca. Quando a gente vai olhar para a história do conhecimento matemático, para a história da ciência como um todo, e a gente vai descobrir que vários povos fizeram, né? Volto à história dos números, que é muito legal porque ela é indo-arábica. Então, ela foge um pouquinho daquele centro ali, né, de domínio da ciência e do conhecimento. Conte essa história para os seus alunos, leve essas histórias para os seus alunos, eles precisam conhecer que matemática é essa, né? Teremos uma aula só sobre isso também, bônus aqui, né, no nosso curso, assistam, porque vale a pena a gente pensar e discutir sobre isso. O ponto 5 do nosso artigo, ele fala sobre a relação das representações sociais com as práticas sociais, ou seja, a Moscovici e um outro teórico também interessante, que é a Brick. Lá no segundo parágrafo, vocês vão encontrar essa citação. A Brick diz assim: os comportamentos dos sujeitos ou dos grupos não são determinados pelas características objetivas da situação, mas pela representação da situação. Então, o nosso comportamento geralmente não é moldado pela característica objetiva daquela situação, mas pela forma que nós representamos cada situação. Isso vale para qualquer situação. Ou seja, as nossas práticas sociais, elas são moldadas pela forma com que a gente representa cada uma daquela situação. E aí, voltando para o ensino da matemática, o comportamento daquele aluno diante da disciplina de matemática, diante do conhecimento de matemática, ele é moldado pela sua representação. Entenderam a nossa tarefa? Entenderam o nosso desafio? O nosso desafio é tentar levar para a sala de aula, por meio de atividades, por meio de interações, uma matemática de verdade, uma matemática de todo mundo, uma matemática histórica, com homens e mulheres na história, uma matemática construída e tecida por diversos povos, uma matemática que vai além da genialidade, mas que foi construída, que foi discutida, que foi questionada. Questionar, gente, questionar, assim, questione, faça com que seus alunos questionem, perguntem. Isso vai fazer toda a diferença na hora deles entenderem esse conhecimento matemático. E não pensem que é algo simples, tá? As representações, elas vão modelar a sua prática, que estão em constante transformação. Onde que surge uma representação? Toda vez que ele tem interação com o objeto. Então, talvez a primeira interação, ele representou de uma forma, até porque historicamente os seus pais também representaram dessa forma. Mas toda vez que ele tem uma relação com esse objeto, uma representação se forma. Então,
se eu, quando entrarmos na sala de aula, onde ele vai ter interação com o objeto matemática, todas as vezes que nós entrarmos naquela sala de aula, apresentarmos uma matemática diferente, muito provavelmente o nosso aluno vai entender ou vai começar a desconstruir essas representações que impedem a sua aprendizagem. Porque o nosso grande foco não é que ele se apaixone pela matemática. Aliás, eu gostaria, né? Mas nem todos os alunos vão se apaixonar pela matemática. E está tudo bem. Assim como nós passamos pela escola e não nos apaixonamos por todas as disciplinas que existiam ali. Mas nós precisamos que todos os nossos alunos aprendam matemática. Todos, sem exceção. Todos os nossos alunos precisam aprender matemática. E é aí que entra a nossa grande contribuição. A nossa grande contribuição está em explicar para esse aluno que a matemática vai muito além disso tudo que ele representa, né? Disso tudo que ele imagina, dessa percepção que ele tem. Né? Como eu falei com vocês podem usar vários nomes para chamar. Eu uso a representação social por conta da teoria que me embasa e que vocês podem conhecer um pouquinho mais aqui no artigo. E aí entra o ponto 6 do artigo, que eu questiono assim, são as práticas sociais que determinam as representações ou o inverso? Por que eu estou perguntando isso? Porque não é fácil modificar as representações. No final dessa página, né, na página 10, eu trago essa engrenagem aqui, e essa engrenagem eu estou mostrando para vocês exatamente o conceito de transformação das representações sociais. Então, dá uma olhadinha aqui. Pela teoria, né, das representações sociais, elas possuem um núcleo central. E esse núcleo central, ele foi construído historicamente. Então, não é algo que eu chego hoje para você mesmo que está aqui, ou para o meu aluno, e falo assim, não, então, a matemática ela foi construída por vários povos. E você também pode construir matemática, e ele vai passar a acreditar. Tá? Por quê? Porque, historicamente, está arraigado nele nomes masculinos, Europa, grandes centros, né? E essa coisa toda mais. Então, como modificar isso? Por meio das práticas sociais. Por isso é uma engrenagem, porque as representações modelam as práticas, mas novas práticas é que vão modelar novas representações. Tá? Então, o processo de desconstrução e de construção não é simples, pelo contrário, é um trabalho árduo, mas é um trabalho possível. E um dos caminhos possíveis é a prática social. Mas a prática social de forma intencional. Você precisa, com intencionalidade, querer transformar as representações sociais do seu aluno, querer apresentar uma matemática diferente para ele, uma matemática possível de aprendizado para todo mundo. Agora, se você continua acreditando que os meninos são melhores em matemática, se você continua acreditando que matemática é realmente para poucos e que só alguns vão fazer matemática, os outros só vão tirar a média, os seus alunos vão continuar acreditando nisso, por melhor que seja a sua prática. Porque as nossas representações, elas implicam as nossas ações sociais. Então, se as nossas ações não forem embebidas de representações que mostrem uma matemática diferente, nós não teremos, é impossível termos representações, termos práticas, ações sociais diferentes. Então, esse é o nosso primeiro passo, né? Para entender, para mudar alguma representação, nós precisamos mudar a nossa. Por melhor que seja a ação didática, você só consegue mudar uma representação social se a sua vai mudar primeiro, né? Porque na pesquisa também é cientificamente comprovado que as representações que aparecem em nós, professores, elas refletem os nossos alunos. A forma como você representa a matemática tem muito a ver com a forma que o seu aluno vai representar a matemática daqui para frente. Então, é bem importante que você entenda isso, né? Entenda como a matemática acontece ali na cabeça do seu aluno. Bom, e para finalizar a nossa aula, eu quero falar com vocês de um quadro que está lá na página 18. É um quadro que nós encontramos sobre a matemática e seu ensino. Nós encontramos duas concepções da
das representações, a concepção moral e histórica, a concepção moral e social e a concepção histórica. E aí, olha quanta coisa nós temos nesse quadro. O quadro está aqui também, para que você possa acompanhar. Que a matemática ela é um saber endeusado. Olha bem, ela é um saber dos deuses. Dádiva ou dom. Fundamental para a vida. É a forma que eles representam a matemática. Conhecimento de gênios, bicho de 7 cabeças, e é a forma de ler o mundo. E sabe no que isso implica em sala de aula? Exige esforço e dedicação. Reforça o fracasso escolar. Porque quando ele acredita nisso tudo, isso vai reforçar o fracasso escolar, porque ele entende que ele não vai precisar fazer. Reforça o status do conhecimento, né? E a gente gosta disso, né? Quando eu chego e me apresento como professora, as pessoas reagem de uma forma. Quando eu chego e me apresento como professora de matemática, as pessoas reagem de outra forma. Quando eu chego e me apresento como mestre em ensino de ciências e educação matemática, as pessoas reagem de outra forma ainda. Então, isso faz toda a diferença, né? Por quê? Porque ele é da matemática. É um saber infalível, né? Inatingível para seres comuns. Na concepção histórica, ela é representada como a ciência dos cálculos e dos números, como é a que ressalta rigor e exatidão. Então, pensa, se eu tenho algo que ressalta rigor e exatidão, eu não posso questionar esse algo, né? Estranho isso. Irrefutável. Uma linguagem de mundo superior. Se ela é uma linguagem de mundo superior, quem sou eu, reles mortal, para fazer alguma coisa sobre ela? E que ela é um conhecimento autogerado, né? Se ela é um conhecimento autogerado, ou seja, ninguém parou para estudar isso daí, alguém, sabe? Da forma que a gente apresenta alguns teoremas, né? E uma história que a gente esconde, parece que alguém dormiu, acordou e falou: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E não foi assim, nós sabemos que não foi assim, só que o nosso aluno também precisa saber que não foi assim, para ele entender que ele também pode construir conhecimento, né? E isso gera, né, tudo isso que eu falei vai gerar que um professor pode ser facilmente substituído se ela for uma ciência de cálculos e números. A disciplinarização dos conteúdos, né? Essa distância matemática surge da filosofia, e hoje a filosofia está lá do outro lado, né? No campo das disciplinas. Uma não criatividade no ensino. Porque como ser criativo com algo que é exato, com algo que é irrefutável? Tem uma frase que está aqui, está também na minha dissertação, que eu falo: o cálculo em si, ele é refutável, não tem muita criatividade, mas a criatividade está no extrapolar do cálculo. É no extrapolar do cálculo que você traz a criatividade para a sua sala de aula. E é isso que eu conto com vocês. E é por isso que nós vamos juntas nessa jornada, entender um pouquinho de como extrapolar o cálculo, né? E que nós possamos trazer uma relação de familiaridade das ciências tidas como hard e soft. Isso não existe, né? Toda ciência é importante para os nossos alunos, só que nós nos comportamos como se não fosse. Aliás, a nossa disciplina é a única que tem o mesmo, no Fundamental 2 médio, né? É a única que tem o mesmo número de aulas da disciplina que envolve a nossa língua materna, que é a língua portuguesa. Já pararam para pensar nisso? A importância dada à matemática em relação aos outros conteúdos? Mas o quanto você reforça isso em sala de aula? Ou o quanto você acha que realmente deve ser assim? Então, parem para pensar nisso. Comecem a desconstruir as suas representações, para que os nossos alunos possam reconstruir, possam rever, possam fazer da matemática algo possível para todos. E se você levar o seu aluno a acreditar, eu tenho certeza que a postura dele diante da aprendizagem vai ser outra. E aí, se ele tiver uma outra postura diante da aprendizagem, eu tenho certeza que todas as dicas que nós daremos aqui, elas serão importantes para todo o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, guarde essa frase. Não adianta modificar as ações didáticas se as representações da matemática forem as mesmas. Será apenas uma ação didática diferente. Então, repense sobre a forma como você enxerga a matemática, para que o seu aluno possa repensar também essa matemática. Bom, convido você a ler esse artigo, lá está um pouco mais profundo sobre tudo isso que eu falei. Nós estamos aqui, esse é apenas o início do nosso curso. Se quiser bater um papo maior sobre isso, estou à disposição. Reflita um pouco sobre isso, comenta aqui nessa aula sobre isso, que eu vou responder e continuar esse papo com vocês no comentário. Um forte abraço, aguardo vocês na aula ao vivo e, mais uma vez, vamos juntos nessa jornada. Tchauzinho!